Combate. A trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Sejam todos muito bem-vindos. A coordenação da Frente Parlamentar em Defesa da Desoneração da Folha de Pagamento, por intermédio do seu presidente, deputado federal delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, em parceria com a Confederação Nacional de Serviços, em nome do seu vice-presidente, senhor Luiz Dinesi, agradece a presença de todas as senhoras e os senhores parlamentares e todos os participantes. Esse debate será sobre o tema desoneração da folha de pagamento, será dividido em 4 painéis. O primeiro painel será sobre o panorama político da reforma tributária no Congresso Nacional e será conduzido pelo excelentíssimo deputado Marcelo Freitas. O segundo painel será conduzido pelo professor e ex-secretário especial da Receita Federal do Ministério da Economia, Marcos Cintra, e nos trará a realidade tributária do nosso país. O terceiro painel trará um estudo técnico sobre a desoneração transversal da folha de pagamento, estudo esse produzido pela FGV Projetos, sob encomenda da Confederação Nacional de Serviços, e será apresentado pelo senhor Luiz Dinesi, vice-presidente da CNS. Por fim, e não menos importante, o quarto painel será ministrado pelo economista e ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, professor Fernando Rezende, e nos trará uma nova base de financiamento para o Estado. Com a palavra, o deputado federal Marcelo Freitas. Um ótimo debate para os senhores. Bom dia a todos. Eu queria, já que o tempo é bastante exíguo e realmente precisa ser, cumprimentar o professor Luiz Dinesi, da CNS, cumprimentar o professor Marcos Cintra, nosso grande articulador dessas reformas que estão em andamento no Congresso Nacional, cumprimentar o doutor Fernando Rezende, cumprimentar os deputados federais aqui presentes, na pessoa do meu amigo general Peternelli, autor de uma das propostas ou uma das emendas em andamento no Congresso Nacional. Basicamente, o nosso papel se resume em tentar traçar um panorama político a respeito das propostas que estão em andamento no Congresso Nacional. Queria, de maneira sintética, traçar um panorama sobre as 4 propostas que, a nosso sentir, estão em andamento no Congresso como um todo. A primeira proposta, todos nós sabemos, eu acredito que aqueles que participam desse debate aqui compreendam bem, é aquela proposta que foi estampada na emenda constitucional, na proposta de emenda constitucional 45, que cuida do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. A segunda proposta é que vem do Senado, é só para fazer esse contraponto do que está vindo de um lado e do outro, é aquela que cuida do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado. Mas nós temos aí, nesse caminho, uma terceira proposta, que é a proposta do governo federal, que cuida da contribuição social sobre operações com bens e serviços, a famosa CBS. Essa proposta está vindo no Congresso Nacional em 2 vertentes, uma sobre uma eventual alteração na PEC 45, que se encontra com sua comissão mista em andamento, e outra forma, o governo também buscou apresentar o projeto de lei 3887 de 2020, que, sobre certo prisma, busca, mediante lei ordinária, fazer algumas alterações pontuais sobre o sistema de tributação em nosso país. Mas eu queria dar ênfase, nesse breve tempo que nos for propiciado, a respeito das outras 2 propostas. A proposta que, a nosso sentir, é aquela que me traz uma maior simpatia, que busca trabalhar com o imposto único. O imposto único em 2 vertentes. O imposto único federal, que busca unificar apenas os tributos federais numa única espécie tributária, e o imposto único nacional. O imposto único federal é uma proposta capitaneada pelo presidente do PSL, o deputado federal Luciano Bivar, já apresentada na Câmara dos Deputados, na comissão mista, que cuida da PEC 45, e a outra proposta, a proposta do Imposto Único Nacional, ela é capitaneada pelo nosso amigo, o general Peternelli. São 2 situações que realmente nos trariam uma segurança muito importante nesse momento do país, já que, se levarmos em consideração
aquilo que é apresentado pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, em contraposição ao chamado impostômetro, o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional criou o sonegômetro, que apresenta ao ano uma média de 400 bilhões de reais de sonegação fiscal exclusivamente nas contas da União. Ao estabelecermos o imposto único, que cuida de uma tributação em cima da movimentação financeira, nós estaremos trabalhando com uma hipótese tributária praticamente insonegável e certamente iria permitir que o país pudesse trabalhar em direção a um outro futuro menos burocrático, menos traumático para todos aqueles que lidam com questões tributárias em nosso país. Prefeito deputado, muito obrigado pela pontualidade, muito obrigado pelo conteúdo passado. Passo agora a palavra ao professor Marcos Sintra. Fique à vontade, professor. Sempre um prazer ouvi-lo. Eu quero cumprimentar a todos, dizer da minha satisfação de estar participando desse evento e começar a minha fala a partir de alguns conceitos que o deputado Marcelo nos apresentou, não é? A primeira ideia é a ideia de que o objetivo final da nossa reforma tributária, pelo menos da forma como eu vejo, na minha concepção, seria a coisa mais simples, mais objetiva, mais automática possível, que levaria a um projeto de imposto único, nos moldes, por exemplo, da proposta do deputado general Peternelli, que propõe um imposto único nacional, englobando todos os tributos da União, de estados e municípios e tendo como base um mecanismo de cobrança sobre movimentação financeira. Isso eu trabalhei muito a minha vida inteira nesse objetivo, mas eu realmente, e aí eu concordo com o deputado Marcelo, nós precisamos dar o primeiro passo. Qualquer jornada começa com o primeiro passo. E a ideia do imposto único nacional, ou só mesmo do imposto único federal, é um objetivo que nós deveremos atingir dando cada passo à sua vez e construindo uma base para chegarmos até esta finalidade, não é? Então, eu queria partir do momento em que nós estamos hoje, não é? Hoje, o grande tema do debate é a reforma de um imposto único. Vejam a ideia, o nome imposto único pegou. Só que o que está sendo proposto hoje, na PEC 45, é um imposto único sobre consumo só, quando o general Peternelli, o deputado Luciano Bivar, estão propondo o imposto único de todos os outros tributos, seja na esfera da União, seja na esfera de todos os entes nacionais. Mas hoje nós estamos tratando de um imposto único sobre consumo, que é um bom objetivo a ser atingido, não é? Eu tenho discutido muito com o professor Fernando Rezende, ele vai ter oportunidade de conversar depois, sobre a atualidade de determinados tributos, não é? Hoje o que se tenta implantar no Brasil é um IVA, seja ele nacional ou só o IVA federal, que é a proposta do governo federal. A ideia é criar um IVA que é tido como um tributo criado no século passado para uma economia analógica, para uma economia industrial, para uma economia de 100 anos atrás. A ideia inicial do IVA, e o professor Fernando vai poder abordar isso se estiver no seu intuito, foi criado na década de 20 do século passado. Era outro mundo. Hoje nós temos um mundo digital, nós temos um mundo onde 70% do valor agregado, do valor da produção no mundo inteiro, hoje está praticamente concentrada no setor de serviços. E cada vez mais o setor de serviços deixa de ser o setor de serviço pessoal para ser um serviço digital, um serviço que é desempenhado através de bits and bytes, e ondas e nuvens, e isso torna muito difícil nós continuarmos aplicando tributos como IVAs, por exemplo, que são tributos que exigem materialidade, territorialidade. A fiscalização de um IVA, até hoje, com o IVA da PEC 45 ou qualquer outro, ele exige a emissão de uma nota fiscal. E essa nota fiscal, atravessando qualquer barreira estadual, implica abertura de caminhões e fiscalização física do produto, conferência com a nota fiscal, ou seja, é um mecanismo
de arrecadação tributária artesanal e que, eu repito, se aplicava a meados do século passado, quando o Brasil, pioneiramente, foi um dos primeiros países no mundo, se não o primeiro, em larga escala, a introduzir um IVA, que foi o então ICM. Né? Muito bem, então nós vamos ter a nossa discussão hoje aqui a criação de um imposto único sobre consumo, seja ele a PEC 45, a PEC 110, já é um outro escopo, porque já pretende. Quer dizer, ele traz outros tributos do que a PEC 45, e, por outro lado, nós temos a proposta do governo que tenta restringir, dentro do modelo do IVA dual, um IVA para o governo federal. Os estados poderiam melhorar o seu IVA estadual e os municípios poderiam aderir ou não ao IVA estadual, mas também teriam condições de melhorar e aperfeiçoar o seu tributo, que é o ISS, inclusive tornando um tributo no destino, enfim, introduzindo uma série de mecanismos que modernizariam e dariam maior agilidade e baixo custo àquele tributo, que é, aliás, a proposta do chamado grupo Simplifica Já. Muito bom. Dentro dessa perspectiva, nós temos aqui uma grande incógnita. Né? É viável a PEC 45? É viável a PEC 45. Ela cria um imposto único sobre consumo, ela cria um imposto sobre valor agregado bem articulado, é um bom imposto, a forma como está sendo proposta, ele de fato atende a todos os quesitos que nós exigiríamos num IVA teórico ideal. Ele está bem concebido. Da mesma forma, o tributo sobre valor agregado do governo federal também tem essa mesma característica. Então, a ideia é a seguinte: vamos introduzir um IVA no país, ainda que com aquela ressalva de que é um tributo antiquado e com a evolução do mundo moderno é muito provável que dentro dos 5 ou 10 anos nós vamos estar precisando de uma outra reforma tributária, porque esse tributo vai enfrentar dificuldades muito sérias para ser implantado, para ser operacionalizado com o andamento e o desenvolvimento do mundo digital. Perfeito. Então, professor Marcos, muito obrigado pela explanação, pela aula. Concedo a palavra agora ao vice-presidente da CNS, senhor Luigi Nesi, para a apresentação do estudo de uma desoneração transversal da folha de pagamento. Fica à vontade, Luigi. Obrigado, Marcos. Obrigado pela oportunidade, deputado Marcelo Freitas, pela oportunidade que nos está dando de discutir esse assunto que nós estamos propondo há 20 anos. Que é a desoneração da folha de pagamento. Esse estudo, feito pela Getúlio Vargas, na época, 20 anos atrás, fez com que nós defendêssemos, a partir daquele momento, essa posição. Desonerar a folha de pagamento, desonerar o trabalho para garantir mais emprego. E essa discussão, deputado, vai muito de encontro ao que o senhor falou no início. Nós temos que, efetivamente, desonerar, antes de qualquer reforma tributária, desonerar o trabalho para poder equalizar as atividades econômicas no mesmo nível para discutir, eventualmente, uma reforma do sistema tributário. Eu queria, por favor, apresentar, eu aprendi com o general Pertenelli que um bom projeto tem que ser apresentado em algumas folhinhas, viu, general? E eu estou copiando o seu discurso e a sua apresentação que o senhor faz quando o senhor apresenta o seu projeto. Eu gostaria de que fosse colocado no ar a nossa proposta, por favor. A proposta é simples, é desonerar a folha de pagamento, substituindo os encargos sobre a folha por uma contribuição sobre alimentação financeira. Reduzindo os impostos sobre a mão de obra, reduzir a informalidade da mão de obra, criar bases sustentáveis de financiamento para a Previdência. Esse é o nosso objetivo básico da nossa proposta. E quais são os impostos que nós queremos substituir? Nós queremos substituir o imposto patronal, que é os 20% de INSS, tirar também a contribuição de INCRA, que, infelizmente, eu não sei por que está esse imposto e durou tantos anos,
nós pagamos INCA de pessoas que trabalham no asfalto, por exemplo. Contribuição para o salário e educação, que também é um encargo muito forte sobre a folha. E a contribuição dos trabalhadores. Nós queremos diminuir também a contribuição dos trabalhadores. Por que isso? Porque quando você vai pagar a CPMF, e uma das críticas que eram feitas eram pagas sobre o salário dos trabalhadores. É verdade. Na hora que o trabalhador vai sacar o dinheiro dele para pagar suas contas, ele vai pagar a contribuição de CPMF, que seria a contribuição que nós estamos propondo. Então, você diminuindo 3 pontos percentuais o INSS do trabalhador, praticamente, quando ele vai sacar o dinheiro, ele já foi compensado com desconto dos 3 pontos percentuais na sua faixa salarial. Isso faz com que, deputados e senadores que nos estão ouvindo, e pessoal em geral, faz com que os salários de 50 milhões de trabalhadores não paguem a contribuição sobre alimentação financeira. Essa contribuição será paga pela sociedade, conforme o artigo 195 da Constituição, que diz que a tributação, a previdência tem que ser financiada por toda a sociedade. Com isso, a gente elimina essa possibilidade de que o trabalhador pague sobre o seu salário a contribuição sobre alimentação financeira. Qual é a nova base? É uma base sobre sistema tributário, que é uma contribuição sobre alimentação financeira. Para que se alcance isso e claramente seja definido quais são as alíquotas necessárias para essa desoneração, nós estamos aqui uma tabela exatamente que mostra os cálculos que são necessários para diminuir essa carga tributária sobre cada item. A contribuição das empresas, os 20%, que corresponde a 124 milhões pelo levantamento feito em 2017, precisa de uma alíquota de 0,44 sobre a mesma base que foi usada quando da CPMF. A contribuição sobre a atividade do Simples, que também pagam as contribuições do INSS, é necessário, que são 69 bilhões, seria necessário mais 0,2 pontos percentuais na alíquota para substituir esses encargos. E o salário de educação, 0,071%, e a contribuição dos assalariados, que são 14 bilhões, que com isso nós desoneramos o assalariado, precisa de uma contribuição de 0,05. E o INCRA, que hoje recolhe 1 bilhão e 200 milhões de reais em 2017, isso calculado em 2017, precisaria de uma alíquota de 0,04. Essa soma dá 0,81, só no saque do pagamento ou das transferências de recursos. Então, é uma alíquota, muitos podem achar, não, é alta. Não, não é alta a alíquota. A alíquota é uma alíquota super suportável, porque se com 0,81 nós conseguimos arrecadar 230 bilhões de reais, e sem nenhum questionamento e aumentando a base, nós vamos diminuir a carga tributária de todos os setores, como nós vamos apresentar aqui em seguida. Qual é a base que nós estamos usando de arrecadação? São os 28 trilhões do ano calculados em cima do ano 2017, que era a mesma base que foi usada quando da criação da CPMF. Foi modificado ao longo dos anos e nós estamos acompanhando ao longo desses anos todos, e a base se mantém proporcional à necessidade da arrecadação da contribuição sobre os salários das pessoas. Por favor. Podemos virar a folha. Quais são os impactos dessa mudança? Primeiro, praticamente fim da sonegação. Esse imposto, como o professor Marcos falou, ele nunca foi questionado, não houve nenhum questionamento de sonegação, não tem nenhuma ação de cobrança, durante 12 anos não teve nenhuma ação de cobrança até hoje que está pendente de solução. Portanto, ele é praticamente insonegável, esse imposto. Da base tributária estável, nós mostramos aqui que durante esse período, depois que foi retirado esse imposto, a base é a mesma e a base é estável, portanto, a tendência é criar, quanto maior a base, um crescimento vegetativo dessa arrecadação sem aumento de carga tributária. Redução do custo Brasil. Pelos cálculos nossos,
o custo do Brasil diminuiria 0,9% do IGP. Aumento das exportações. Diminuindo o custo Brasil, evidentemente, nós temos condições de melhorar as nossas exportações. De competitividade também. Claro que se você tem menos custo da mão de obra, mais condições de você empregar, mais aumento e menos impostos, você está aumentando a sua competitividade. Aumento dos investimentos. O custo caindo, você tem chance de investir mais em determinados setores, principalmente no setor de serviços, que é o setor que vai empregar no país, e cada vez mais temos que investir nesse setor para que ele possa produzir melhores condições. Crescimento econômico. Também nós temos um aumento de crescimento econômico que está sendo colocado e sendo discutido, de cerca de 1,8%. Um equilíbrio fiscal, aumento de arrecadação de 2%. Por que isso? Porque a base aumentou e todos aqueles que hoje não pagam impostos vão pagar um pouco mais, sem aumento de carga tributária. Portanto, haverá um aumento vegetativo da arrecadação, sem aumento de carga tributária, em função de buscar onde há sonegação, informalidade e etc., inclusive atividades econômicas que não pagam absolutamente nada. Nesse caso, todos vão pagar, as ONGs, as igrejas, todos pagariam esse imposto. E é um pequeno imposto, não é um imposto abusivo, podem simplesmente contribuir com essa possibilidade de financiar a Previdência. Esse imposto, volta a insistir, é para financiar a Previdência. Essa é a nossa proposta. Aumento do emprego. Nós estimamos que vai aumentar o emprego em 2,3% somente com essa alteração. Claro que é uma fotografia. A partir desse momento, depois, tem que ser aumentada a atividade econômica para poder aumentar o emprego. Simplesmente com a modificação do sistema tributário, a gente não aumenta o emprego. O que aumenta o emprego, efetivamente, é aumento da atividade econômica. Mas, com isso, nós estamos incrementando a atividade econômica. E dá uma segurança jurídica e formalização do emprego. Por quê? Porque hoje nós temos questionamentos com a atividade trabalhista, muitos questionados por todos. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, se você pagar uma conta de telefone de um funcionário que você entregou para ele o telefone para ele usar e para usar para o trabalho, a Receita pode interpretar isso como distribuição de salário e, portanto, te onera nessa conta que você está pagando para o teu funcionário. Com isso, não havendo impostos sobre os salários, evidentemente, isso não teria mais questionamentos por parte do fisco e nem da Receita Federal. E melhoria a relacionamento entre empregado e empregador em proporções que nós entendemos que vai diminuir, inclusive, os problemas trabalhistas e as questões trabalhistas em cerca de 20% a 30% dos questionamentos hoje na área trabalhista. Com isso, nós teríamos, em todos os setores, e aqui eu gostaria de salientar, em todos os setores nós teríamos diminuição dessa carga. Começando com a indústria de transformação, que vai diminuir cerca de 10%, e no comércio, por exemplo, nós estaríamos diminuindo cerca de 53,8% dessas atribuições sobre a atividade das contribuições sociais, que nós estamos diminuindo. E essa curva mostra que há uma constância entre a arrecadação feita sobre folha de pagamento e a contribuição proposta por nós sobre a movimentação financeira. Portanto, esse é um imposto seguro, é um imposto que traz benefícios em vários setores, e aqui tem uma informação sobre como esses benefícios estão feitos através de atividades sobre famílias e empresas. Por exemplo, as escolas vão diminuir o custo em 5,6%, os serviços domésticos em 5,2%, os condomínios em 4,7% e assim por diante. E enquanto que as empresas vão ter uma diminuição de carga tributária por volta do setor de vigilância, por exemplo, de 7,9%. Simplesmente mudando essa base tributária hoje sobre folha, sobre a movimentação financeira. Até a infraestrutura, todos os processos de infraestrutura, informações, de serviço logístico, de desenvolvimento de software, etc., todos eles vão ter uma diminuição de carga tributária. Por que isso?
porque nós estamos diminuindo exatamente aquilo que foi colocado. O nosso custo, que nunca foi levado em consideração, é a mão de obra. A nossa matéria-prima é a mão de obra. Se você não desonerar a mão de obra e não tirar isso sobre a carga, sobre os setores que empregam cada vez mais, vocês não têm uma equidade para poder discutir, eventualmente, uma nova sistema tributário, ou um IVA, ou um imposto único federal, enfim. A proposta feita pelo governo, por exemplo, agora, ela nos demonstra, e nós temos estudos feitos, que vai aumentar a carga tributária em termos reais, em cerca de 2,3%. Portanto, com os 12% que hoje estão sendo apresentados, a carga tributária vai ter um aumento expressivo para todos os setores em geral, e particularmente para o setor de serviços, que a carga tributária será brutal, o aumento de carga sobre esse setor, em função de que a matéria-prima, volto a insistir, é mão de obra, e nós, nós não temos nada para compensar, e nós somos sempre no fim da linha com relação à tributação, e não temos o que compensar em atividade. Inclusive, atividade de criatividade, você cobra o serviço em função da criatividade, e não tem salários, não tem benefício nenhum para serem compensados. Portanto, qualquer consultor, por exemplo, que faz uma consultoria e cobra em função da sua capacidade de consultoria, ele não tem o que descontar, e a empresa não teria nada para descontar. Portanto, a carga vai diretamente sobre o custo dos serviços prestados por essas empresas de consultoria, assessoria, software, educação e etc. Era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado, e espero que com essa iniciativa de desoneração da folha de pagamento e com essa frente parlamentar capitaneada pelo deputado Marcelo Freitas, a gente possa conseguir reverter o processo e iniciar um processo de reforma administrativa, fiscal e tributária com essa proposta da desoneração da folha que vem sendo definida pela CNS há 20 anos. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Luigi. É muito importante ter uma proposta concisa, resumida e clara, para que as pessoas que não são mestres que nem vocês consigam entender e dar atração para que essa proposta caminhe com maior celeridade no Congresso Nacional. Vou ceder a palavra ao professor Fernando Rezende, ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, para fazer a sua manifestação. Fica à vontade, professor Fernando, só habilitar o microfone do senhor. Muito obrigado. Já está. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Eu queria cumprimentar todos os presentes na pessoa do deputado Marcelo Freitas, que lidera esse importante debate, e tentar resumir o que eu tenho a dizer nos 10 minutos que temos aqui. Já são praticamente meio-dia, então eu vou tentar cumprir a regra. A primeira coisa que eu queria salientar é o seguinte: o mundo passa por uma importante revolução. Uma revolução que repercute na maneira como os negócios se organizam nesse novo mundo. Isso é importante ressaltar quando se discute qualquer reforma tributária. Foi assim há um século atrás, quando a Revolução Industrial levou a uma mudança radical na maneira como as vendas eram tributadas. Porque o IVA não é um imposto. IVA é um método de arrecadação de um imposto sobre vendas, que foi adotado no início da Revolução Industrial, foi desenhado no início da Revolução Industrial e foi adotado a partir de meados do século XX. Deputado delegado Marcelo Freitas, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela confiança, Luigi, professor Fernando, professor Marcos Sintra, e encerro aqui esse debate. Combate a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.